Eu nem iria fazer esse vídeo de hoje, mas aconteceu uma situação livre que eu acredito que vale a pena comentar. Eu estava passando em um local e encontrei uma senhora. Essa senhora tem um pitbull, ou staffordshire, ou essa mistura, preto. Eu encontrei esse dog. Ele ainda era filhote, devia estar entre os 6 meses e 1 ano. E ele estava solto. E eu fiz um comentário para com ela. Ele se aproximou do Baruch e ela comentando que ele era mansinho, que ele era bobão. E eu falei para ela que o dog dela era bom de combate, bom de luta, e que ela iria descobrir isso. Eu fiz um conteúdo explicando sobre essa situação e trouxe ali o contexto da matéria em si. Hoje eu a encontrei. O cachorro não estava solto, porque ele sempre ficava solto. Eu passava para ir no mercado, de carro, caminhando, eu já vi ele solto outras vezes. E dessa vez eu não vi ele solto. Ela estava aguando na frente da casa dela. E eu perguntei sobre o dog. Ela falou que o dog estava preso. E eu falei com ela, ele ainda está mansinho? Ela me respondeu que nem tanto. Por isso que estava prendendo ele, porque ele já não estava tão mansinho. Eu não sei se a princípio ela lembrou de mim ou não, mas eu comentei a outra vez que eu a tinha encontrado e falei para ela que eu disse que ele era bom de combate, porque antes de eu fazer essas perguntas, ela me responder sobre, eu também perguntei se ele já havia lutado. Ela falou que várias vezes o dog já havia lutado. E eu comentei no conteúdo dessa matéria, em outro vídeo, que nem o dog sabia que ele era bom de combate. Mas quando ele lutasse, principalmente ele vencesse, ele tomaria gosto pelo combate. Eu tenho mais de 1000 vídeos, então eu não posso prometer. Se eu encontrar o conteúdo, que eu falo sobre outros assuntos dentro desse aspecto, nesse vídeo eu vou deixar lá na parte dos comentários o link do vídeo. E como ele ficava solto, ele iria combater, ele iria lutar. E ele iria gostar do combate, da luta.
E eu fiz como que esse comentário para ela. Ela parece que não acreditou muito no que eu estava falando a primeira vez que eu tive contato com ela. Então, quando eu falei para ela se o dog estava mansinho e etc. E quando eu comentei para ela, eu falei para a senhora que ele era bom de combate. Eu acredito que nessa hora ela lembrou de mim. Ela me falou que na primeira luta dele, ele já matou um dog. Na primeira luta ele já matou um cachorro. Ditado popular. E não foi por falta de alguém avisar. Eu avisei a ela sobre. Todos meu conteúdo a respeito de dog, eles são proféticos. Se a pessoa tiver um mau manejo. Eu falo com as pessoas sobre, e algumas pessoas parece que tampam os ouvidos para a verdade. Recusam acreditar naquilo que eu estou falando. Até pessoas no dia a dia próxima. Você faz um comentário de um assunto, aí a pessoa vem com a humanização. No contexto do dog ser bonzinho, ou a pessoa está tratando o dog com bondade, na humanização, né? Sem adestramento, sem dominância, sem liderança. E o dog vai corresponder àquela bondade humana do antimanejo. Que o dog não vai dar problema, não vai dar problema a si próprio, aos seus donos, ao próximo, ao cachorro do próximo, mas tudo uma teoria, não tem obra. Humanização não tem obra de adestramento, de obediência do dog. Isso é tudo no campo da ilusão, é uma ficção, que a pessoa acredita sem nenhuma base, sem nenhuma obra. Eu já falei em outro conteúdo, repito nesse e falarei em outro se precisar. Mostra-me um dog adestrado, bem comportado, educado na humanização, no antimanejo. Não existe. Isto só existe na mente de algumas pessoas. Aí quando você mostra um conteúdo como o meu, que vai além de teoria, vai além de palavras, de oratória, de retórica, porque o manejo que eu apresento, ele tem obra, tem mais de 1000 vídeos aí a respeito de manejo e demonstrando através do Dogbox Baruch o contexto daquilo que eu ensino. Então algumas pessoas se recusam a acreditar. Pessoas que não têm dog adestrado, que não têm manejo correto, não têm experiência tal. E algumas contra-argumentam aquilo que falo, sem nenhum embasamento real. Que você possa concluir que aquilo que a pessoa está falando é verdade. Então, eu comentei com essa senhora a respeito. A senhora não acreditou. E teve as fatalidades. Poderia ter sido uma criança. Poderia ter sido um ser humano. A fatalidade do óbito. Poderia ter sido o Baruch. O Baruch poderia estar morto por causa desse dog solto e a responsável do animal acreditando que o dog era bobão. Então, a senhora tem um dog e ela nem conhece o dog que tem. É como a gente pensar que a pessoa é de um jeito e quando você convive com a pessoa é de outro. Acontece bastante aí quando as pessoas estão apaixonadas. Elas criam uma pessoa na mente delas que a pessoa não é, aí vai convivendo com a pessoa e se aborrecem com a pessoa
como se a culpa fosse do outro e não da própria pessoa de não ser feliz. A pessoa criou um personagem de felicidade, a qual a outra pessoa não é. A pessoa é quem ela é, mas a pessoa julgou por ver ou deixar de ver alguma coisa no outro, que aquela pessoa seria daquela maneira, mas aquela pessoa não é daquela maneira somente. Ela tem outros aspectos. Aí a pessoa se decepciona, se frustra e coloca toda a carga de culpa no outro e não em si próprio. E geralmente a humanização antimanejo, a culpa nunca é da própria pessoa, mas é do dog. As maiores fatalidades que tem não é do adestramento correto. Não é quem adestra dog na dominância e na liderança, usando as técnicas corretas para a obediência do animal. As maiores fatalidades estão no contexto do antimanejo, da humanização. Mas isso a mídia não quer demonstrar, elas não querem falar. Geralmente quando o dog ele tem um mau comportamento, quando atribui ao próprio ser humano, é no contexto do ser humano como que preparando o seu dog para guarda, proteção e defesa, que não é o contexto das fatalidades que acontecem. É muito pelo contrário. Quando você tem consciência que o dog pode e faz guarda e proteção e defesa, você vai se precaver, você vai adestrar o dog e vai criar também um contexto onde as fatalidades possam ser evitadas. Por exemplo, pessoas que não têm o dog adestrado, focinheira, guia em lugares públicos com pessoas, e as pessoas que realmente querem evitar fatalidades vão adestrar o dog, seja com um profissional ou aprendendo o básico para conter o seu animal. Na humanização, no antimanejo, não tem isso. Eles acreditam que o dog ele tem uma boa índole, ele vai ter um bom comportamento, porque o dog é bonzinho. E porque eles se julgam bonzinhos, e essa bondade que eles pensam ter vai passar para o animal, que na realidade eles não têm. Porque a galera da humanização do antimanejo são pessoas bem agressivas, porque eles estão buscando usar a emoção para adestrar o dog. Então, todo aquele contexto de bondade, ele também pode ser um contexto de maldade. Quando você adestra o dog da maneira correta, você não usa bondade e nem maldade para adestrar o dog. Você usa aquilo que se deve fazer. Você não adestra o dog usando emoção, sentimento, mas técnicas corretas de obediência, dominância e liderança sobre o animal. Você não adestra o dog levando ele a se emocionar, a sentir emoção. Você leva o dog a sentir a sua liderança, o seu domínio, a sua força psicológica, através de técnicas de manejo que funcionam. Porque a galera da humanização são as pessoas mais agressivas que eu conheço dentro desse contexto. Porque quando algo foge ao seu controle, elas demonstram aquela emoção raivosa e vingativa sobre. Eu já tive alguns desconfortos com pessoas desse contexto. A pessoa com má administração, mau manejo sobre o animal, dogs soltos, etc. Já aconteceu de dogs virem atacar o Baruque, e eu ir conversar com as pessoas educadamente, as pessoas quererem me agredir. A galera do amor. A galera do amor. A humanização é a galera do amor. Amor entre aspas. E elas não aceitam a verdade. Então, toda aquela capa de bondade não é o que está no interior.
e algumas bem agressivas. Então, não é à toa que o dog é mal educado. Não é à toa que o dog ele tem um mau manejo, um mau comportamento. É reflexo do entendimento que os seus donos têm, e principalmente que não tem, sobre o dog. Eu transmito isso através do conteúdo do canal sobre manejo WMPC Dog Box, esse canal aqui. Existem várias fatalidades dentro desse contexto humanizado que as pessoas querem acreditar, mesmo não tendo eficácia para o bom comportamento do animal, porque as próprias não têm esse bom comportamento com o seu próximo. Tem alguns comentários que o YouTube ele está excluindo. Não sou eu que estou excluindo certos comentários. Dependendo do linguajar, do que a pessoa fala, o YouTube ele não aceita. Aí eu estava lá no estúdio verificando esse contexto, porque eu não tenho medo de comentário algum. Eu não tenho medo de crítica alguma. Eu não tenho medo de conversar sobre assunto nenhum. E eu convido a qualquer pessoa a comentar. E se você faz a sua crítica, também demonstre a sua experiência no manejo. Porque falar por falar, até papagaio fala, mas ele não sabe o que ele está falando. Aí tinha um comentário chamando alguém de imbecil. Foi o trecho que eu coloquei do conteúdo que o Baruque pegou uma lagartixa ou um calango. Depende muito como é que as pessoas se expressam. E eu fiz o comentário, né? Entrou no lote sem ser convidado é mal. Aí a pessoa parece que fez um comentário, tem que ser muito imbecil. Aí eu liberei esse comentário da pessoa, porque o YouTube não tinha liberado o comentário. Eu liberei para todo mundo ver. Que entrar no vídeo, que entrar no canal, vê lá o comentário, a pessoa chamando alguém de imbecil. Aí eu coloquei, é verdade, tem que ser muito imbecil para entrar no lote onde o Dog Box Baruque faz guarda. Então eu acredito que a pessoa estava chamando, era o calango ali, a lagartixa, de imbecil, de ter entrado num lote onde o Dog Box Baruque faz guarda. Mas vamos supor que a pessoa estava se referindo a mim. Quem sabe a pessoa ainda me responda o comentário. Mas quem sabe a pessoa estava se referindo a mim. De eu ser imbecil. Aí eu fico meditando. Será que se a pessoa ali imbecil sou eu deveria ficar no quintal do lote fazendo guarda para os calangos, para as lagartixas? Eu moro no setor de chácara. Tem ratos. Baruque também, ele pega ratos também. Qualquer invasor que entrar no lote, ele faz guarda e faz proteção. Ele é um dog de guarda e é um dog de proteção. O dog tá ali para fazer a segurança do quintal, de onde ele estiver. Essa é a função do dog box primária. É um contexto também que eu demonstro através do manejo que eu apresento da raça. Seria muito estranho alguém, alguma coisa entrar no lote e o dog não fazer a proteção, não fazer a guarda. E o instinto de caça, que é do animal. O animal tem instinto de caça. Então, quer que o animal não tenha instinto de caça, quer que o dog não faça guarda, quer que o dog não faça proteção, quer que o dog não faça defesa do território. Baruque!
É porque eu escutei um barulho nessa casa. Então pode ser que alguém possa sair do portão, tá lá na frente. Então não é interessante ele tá lá sem a minha pessoa. Baruque, livre. Tem que tomar cuidado. Então, eu acredito que seria imbecilidade, a pessoa ficar no quintal, vigiando, o dog não pegar os calangos, pegar um rato, pegar um gato, pegar um ladrão, pegar quem quer que for que entrar no quintal. Imagina a pessoa lá fora, de guarda, pro dog não fazer o que ele tem que fazer. Isso é imbecil. Na minha humilde opinião. Então, eu acordei de manhã e o Baruque já tinha ali feito o que é para ele fazer. Então eu vou ter que passar a noite, a madrugada toda vigiando o quintal do lote pro Baruque não fazer a função dele. E seria contraditório, né? Eu tô treinando o dog para fazer a função, tô transmitindo o dog para fazer a função e o dog não faz a função. Aí que manejo é esse? Que adestramento é esse que eu tô fazendo? Que eu falo uma coisa, o dog faz outra. Isso não existe aqui nesse canal. Então, para vocês verem como essas pessoas elas são agressivas, como elas são estúpidas. A pessoa ela não entende, mas ela quer passar uma imagem que entende e ela te agride. Porque a agressão verbal é só um reflexo de algo que já está dentro da pessoa. E geralmente pessoas como essa, no contexto real, elas querem partir para as vias de fato, para a agressão física. Apesar que muitas dessas é valente só na internet, né? Assim, pessoalmente não tem essa valentia toda e etc. Mas o que eu quero transmitir aqui, que é a falta de educação que essas pessoas têm, falta de conhecimento, e por consequência se tornam e são pessoas agressivas, porque elas agem por emoção, pelo sentimento. Elas não compreendem manejo e não querem compreender. Elas não querem entender sobre. Então, quando eu falei com a senhora, ela não quis entender, ela não quis compreender. Ela quis acreditar que o manejo que ela estava tendo com o dog era correto, que o dog era bobão, que o dog não ia lutar, que não ia ter problema, e etc, etc. Até que veio as fatalidades. Por exemplo, alguém teve o dog morto. E fora os outros que apanharam para ele e se machucaram gravemente. A pessoa tem que ir no veterinário, veterinário é caro, comprar medicamento. A pessoa fica com trauma, depender da situação. As pessoas têm trauma. Elas ficam preocupadas com aquela raça. Acredito que toda raça é daquela maneira. Realmente toda raça de dog, pitbull, staffordshire é de combate, mas não quer dizer que todo dog vai agir dessa maneira. Se tiver o adestramento correto, o dog não deveria ficar solto pela rua, como ela costumava deixar, e agora ela deixa o dog preso, depois da fatalidade. E poderia ser fatalidade entre pessoas. Baruque, junto. Pessoas estão se matando por causa de desavenças de animais, como no trânsito. Hoje as pessoas estão se pegando por menores. E tem contextos vários de problemas ocasionados com fatalidades graves, não só de animais, mas de pessoas, porque as pessoas não querem acreditar na verdade. As pessoas escolhem acreditar em mentiras.
E às vezes mudam de manejo, de atitude, só depois de muitas fatalidades. A senhora falou que ele brigou várias vezes, várias. Então assim, a primeira vez que o dog lutou e matou outro cachorro, para ela não foi suficiente. Então assim, a pessoa acredita que foi tipo uma coincidência, uma coisa do acaso. Livre. A pessoa já saiu da casa, acredito eu. Então ela acreditava que não aconteceria de novo. E aconteceu, e aconteceu, e aconteceu outras vezes, várias vezes. Palavra da boca dela. E ainda assim ela não conteve o dog. Não era nem para acontecer a primeira fatalidade. O dog dela matar outro. E eu comento no vídeo que eu fiz que o dog iria lutar ali várias vezes, porque dog solto por aqui é mato. Agora uma coisa que eu tenho reparado também, que aqui é um setor de chácara e tal, então tem vários dogs soltos. Agora lá pro lado da minha mãe, é uma área urbana. Eu tenho notado que as pessoas lá estão andando com os dogs soltos, sem guia e sem coleira. Eu tenho visto isso direto lá, pessoas dentro desse contexto. E é por causa de pessoas como essa que criam-se leis para que o dog se contenha. E a gente que busca ter o bom manejo com o dog acaba prejudicado por causa de pessoas como essa. E até a raça acaba sendo prejudicada. Alguns lugares são proibidos do cachorro se reproduzir por causa de situações como essa. Então as pessoas estão andando sem focinheira, sem guia, sem coleira. Não conhece nada de adestramento, de manejo. Porque uma pessoa que conheça realmente sobre manejo, e ainda que ela tenha um dog adestrado, ela não vai ficar andando com o dog dela solto, em lugar urbano, com crianças, senhoras de idade, etc. Tem pessoas que não saem com seus cachorros porque tem medo de dog solto, lugar urbano. Tem pessoas que se vê o dog numa rua, a pessoa dá a volta para passar por outra. Pessoas que já foram atacadas, pessoas que têm medo. Então a gente que trabalha com manejo, busca ter o manejo correto, a gente tem consciência dessas coisas. Pode ver que eu estou num lugar assim, ó. Se aqui fosse um lugar urbano, jamais o Baruch estaria nem no comando livre. Ele só está no comando livre, ele não está solto, ele está no comando livre. Se eu ver uma pessoa vindo aqui, por aqui assim, eu já chamo ele para junto de mim e já boto a guia nele. Para a pessoa se sentir mais segura ao transitar. E lá onde minha mãe mora, tinha um dog. E a pessoa sempre andando solto com ele. Agora já apareceu outro. E nesses dias eu vi um rapaz com um filhotinho. Ele já está acostumando o dog andar solto, sem guia, seguindo ele. Isso em meio urbano. Aí cachorro se pega, luta, ataca uma criança, ataca outro dog. Todos nós que gostamos realmente de dog, ter um manejo correto com dog, sofre a consequência de leis, muitas vezes severas. Repito, até do animal não poder mais se reproduzir por causa de pessoas como essa. Por causa de situações como essa. Infelizmente, gente assim não cai na real. Algumas nem quando acontece o pior. Porque esse cachorro que anda solto lá com o dono dele, sem guia, sem coleira, sem nada, já teve confronto com dogs. Pessoas já me falaram. E as pessoas ali parece que estão seguindo o modelo, acham bonito, né? O dog andando, passeando algumas. E estão fazendo isso com seus dogs. E o dog sem coleira, sem guia. Se o dog começar a lutar, é mais difícil para você tirar um dog de cima do outro. É mais complicado. A guia, o enforcador, isso ajuda na hora de separar ali o confronto dos dogs. Mas infelizmente é o contexto que aqui no Brasil, infelizmente, nós vivemos. A única forma do dog se defender é através da sua boca. Por causa de pessoas dessa, tem lugares que você é obrigado a usar a focinheira. Mas essas pessoas não usam.
elas não usam. Elas não vão colocar focinheira nos seus dogs. Tá colocando nem coleira. Tá colocando nem guia. Você acha que uma pessoa dessa vai colocar a focinheira? Aí eu tô com o meu dog, Baruque adestrado, na guia, com enforcador, com focinheira, andando nesse lugar urbano. Aí tá o dog dessas pessoas solto. E ataca o Baruque. Como é que o Baruque vai se defender? Como é que o dog vai se defender? Uma pessoa vem para roubar algum pertence meu. Se ele vê o dog de focinheira, ele pode ter mais ousadia. Se ele vê o dog sem focinheira, acredito que a ousadia dele diminui. Então a gente que busca ter um bom manejo e levar o dog ali fazer guarda e proteção de si mesmo, nossa, a gente acaba sendo prejudicado por causa de gente como essa. E é isso que o meu canal, em alguns contextos de manejo, está transmitindo. E eu não sei o que está acontecendo. Vocês sabem que eu não sou de pedir like. Eu não peço like. E eu não peço para você compartilhar o conteúdo do canal. Eu sei também que pessoas não gostam da mensagem das coisas do alto. Mas uma coisa eu tenho notado. Os likes diminuíram. Mas as visualizações são as mesmas. Em alguns vídeos as visualizações têm aumentado, mas os likes não têm aumentado. Eu não estou falando isso pedindo o seu like, o seu compartilhamento, vai da sua consciência. Eu prefiro que você aplique o manejo do que você dar like. Eu prefiro que você ensine o manejo que eu estou ensinando através da sua prática com o seu dog e conversando com as pessoas no dia a dia do que você dar like. Porque não adianta você dar like aqui no vídeo e não praticar o manejo e transmitir a humanização anti-manejo. Não adianta você compartilhar muitas vezes uma coisa que você mesmo não pratica. Então, você que assiste aqui os vídeos, mesmo que você não dê like, mesmo que você não compartilhe, mas pratica. Transmita a informação do manejo, já que as coisas do alto te incomodam. Eu fiz um vídeo top, aquele vídeo ali é top. Mostra aí um vídeo como eu publiquei, manejo sem palavras verbais. Eu fiz um vídeo só através praticamente de sinais com o Baruque. O vídeo tá até recebendo visualização, mas não tá tendo like. O vídeo não tá bom não? O vídeo não é bom não? Eu vejo tanta porcaria aí recebendo like. Quando você dá like nos vídeos, o YouTube divulga mais o vídeo para outras pessoas aprenderem. Eu fico imaginando, é só por causa da palavra de Deus? E olha que nesse vídeo, palavras verbais, eu nem andei pregando muito. Eu coloquei simplesmente trechos da mensagem contextualizando os sinais de manejo para os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Será que é por isso que as pessoas não dão like? Imagino que seja, porque o conteúdo de manejo está ruim, não presta. Porque se o conteúdo de manejo está ruim, não presta, então é melhor eu parar, para ser mais sincero. Porque eu também já vi pessoas comentando que o YouTube tirou o like dos seus vídeos e não estão registrando. Eu já deparei com um vídeo meu que eu sei que tal pessoa deu like e não estava registrando nos vídeos. Então assim, o YouTube não estava registrando os likes. Tem pessoas que reclamam que não estão recebendo notificação de outros conteúdos no YouTube, que estão até retirando os inscritos do canal de Beltrano e Ciclano. Aí eu quero saber se isso está acontecendo no meu canal. Se realmente as pessoas não estão gostando do conteúdo, por isso não estão dando like, ou se é com a plataforma do YouTube.
que não está numerando os likes e todo esse contexto aí da divulgação do canal WMPC Dog Box. Então, se de alguma maneira você poder me informar, se você que dá like está sendo registrado, por exemplo, você deu like, você vai ver se seu like foi registrado. Se o seu like não foi registrado, dá uma forcinha aí e comunica, para que eu possa ao menos ali fazer uma reclamação ali no YouTube, como eu já fiz de outras vezes. Confira se realmente você que se inscreveu no canal ainda continua inscrito, se o YouTube não tirou o seu nome do canal, se você ainda continua inscrito. E todo esse contexto aí a respeito dessa situação. Agora eu vou transmitir a meditação das coisas do alto. Se você não curte, você já pode fazer outra coisa. Aproveita o conteúdo e transmita a informação de manejo. Caso você não curte aí as coisas do alto. Olha só aqui, ó. Outro buraco aqui, ó. Tomar cuidado. Cachorro pisa aí, tá frágil. Tem outro lá em cima, botaram uma telha. Depender da fundura, já era dog. Pode quebrar uma pata, ser irrecuperável, etc. E até a fatalidade pior. O que eu quero aproveitar aqui dentro desse contexto aqui é que eu estou passando aqui informação de manejo. Como eu comentei, até de uma forma profética. Quando a pessoa tem um mau manejo e o que acontece dentro desse mau manejo. Não adianta fugir, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer a fatalidade dentro da humanização do antimanejo. E o pior, que pessoas assim transmitem a humanização e transmitem o mau manejo para outras pessoas. Tá cheio de conteúdo no YouTube da humanização do antimanejo, com várias visualizações, vários likes. Então as pessoas gostando e acreditando e transmitindo que a maneira incorreta é a maneira correta de adestrar o dog. Assim também em relação ao manejo da alma. Aqui eu vou ser curto e sucinto. Eu estou transmitindo a mensagem do manejo da salvação da alma. A pessoa não se arrepende, não se converte em Cristo como único Senhor e Salvador. Mas cedo ou mais tarde, ela vai se deparar com a verdade nua e crua. Quando ela passar para a eternidade. Vai ter a adversidade da condenação da sua alma. Você não poderá entrar no reino e na justiça de Deus, porque o reino e a justiça de Deus não entrou dentro de você. Para nós termos o reino e a justiça de Deus dentro de nós, é necessário o arrependimento e a conversão dos pecados e das iniquidades em Cristo, como único Senhor e Salvador da nossa alma. E permanecer nessa confiança, gerando obras que demonstrem a nossa fé até o fim da nossa existência aqui nessa terra, nesse tempo que nós temos aqui. Da mesma maneira que pessoas não acreditam no manejo correto para o dog e tem as adversidades, mais cedo ou mais tarde, assim também é com o manejo da salvação da alma. Mais cedo ou mais tarde, com 20, com 30, com 40, com 50, com 80, com 90, com 100 anos, com 150, a pessoa vai ter que partir para a eternidade. Com Cristo ou sem Cristo. Com o manejo correto ou com o manejo incorreto. Tem muita gente com o manejo incorreto da salvação da alma pensando que é correto. O único meio de nós termos o domínio, a única maneira de nós termos a liderança de Deus, através da salvação para a nossa alma, é através do Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira de nós termos um bom manejo para a nossa alma. Não há outro meio do homem ser dominado e liderado pelo Espírito Santo, se não for em Cristo. Como único Senhor e
Salvador da nossa alma. Baruque, aqui. Fica. Ó, um dog ali, ó. Pessoal da moto, ó. E o Baruque aqui, ó, no comando fica. Não há outro manejo para que a alma seja salva. Não espere a pior fatalidade para acreditar na verdade. Depois que as fatalidades acontecem, as pessoas acreditam. Elas buscam ter um bom manejo para os seus dogs. Depois de muitas fatalidades, começa a senhora. Não bastou o dog matar um dog na primeira vez. Teve que ter várias outras para poder prender o dog dentro de casa e não deixar ele solto na rua. Acontece várias fatalidades na vida das pessoas, para que elas se arrependam e se convertam a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. E ainda assim, pessoas não se convertem, não se arrependem, não confessam Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Mas quando chegar a fatalidade de passar para a eternidade sem Cristo, lá elas vão acreditar. Lá elas vão ter certeza do que elas já tinham no coração, mas preferiram acreditar na mentira. Você tem a opção de acreditar na verdade ou na mentira. A verdade tem obras, a mentira tem obras. Se há algum cristão que se diz cristão e vive pecando, isso não quer dizer que o ensinamento está incorreto. Isso quer dizer que ele não aplica o conhecimento correto em sua própria vida. Se o dog não está tendo um bom comportamento, isso não quer dizer que o manejo correto ele não funciona. É porque a pessoa que não está aplicando corretamente o manejo. Então, a salvação não é para quem sabe o que é correto simplesmente, mas principalmente para quem aplica aquilo que é correto em si mesmo. É igual o manejo de dog. O dog ele não vai ficar adestrado porque você sabe o que é correto. O dog ele vai ficar adestrado por você fazer, aplicar nele o que é correto. Assim é a salvação da nossa alma. Nós somos salvos em Cristo como único Senhor e Salvador, não é porque nós sabemos disso, ou porque alguém sabe disso. É porque alguém aplica isso na sua própria vida. É isto que funciona. Não é saber a verdade, é a aplicação da verdade. Tanto no manejo, como em si próprio. Beleza? Fique com Deus e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Eu não mandei não. Chegou da caminhada, o dog ainda tá elétrico, ó. Cheio de energia. Eu não mandei ele morder nada não. Isso aí é do próprio animal. Estamos em mais de 40 minutos aí de caminhada. E ele quer morder. Olha lá, ó, sentou. Para que eu faça o manejo com ele aí de ataque ali no pneu, ó. Mas eu não vou fazer não. Já tem um conteúdo aí preparado aí dentro desse contexto. O próximo vídeo que vai vir, assista ele, dia 1º de junho. Ali é um contexto ali muito esclarecedor sobre o aspecto de manejo que é necessário. E geralmente aí a galera aí não está comentando, mas está acontecendo muito aí.
do dog precisar se resguardar dentro de um contexto. E depois desse vídeo do dia 1º, eu vou publicar outro dentro desse contexto aqui. Que vocês estão vendo aí o Baruch aí, ó. Baruch aí na disposição aí de fazer guarda e proteção. Então, imbecilidade seria eu matar a função do dog. Conter a função do dog. Isto é imbecilidade. O dog Baruch, dog box, a raça é para essa função de guarda e proteção. E entrou aqui no lote aqui. Entrou onde o Baruch tiver sem autorização, é mal. Falou, tudo de bom, fique com Deus. Mais uma vez aí. Ele punirá o pecado onde quer que seja encontrado. Castigará os pagãos quando pecarem, embora eles nunca tenham ouvido a respeito das leis escritas de Deus, porque no fundo de seus corações eles sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. As leis de Deus estão escritas dentro deles. A própria consciência os acusa ou por vezes os desculpa. E Deus castigará os judeus por pecarem, em vista de terem eles suas leis escritas e não obedecê-las. Sabe o que é certo, porém não fazem. Demais, a salvação não é dada àqueles que sabem o que fazer, a não ser que o façam. Não há dúvida alguma de que chegará o dia quando, por ordem divina, Jesus Cristo julgará a vida íntima de todos, seus pensamentos e seus motivos mais secretos. Tudo isto é parte do grande plano de Deus que eu anuncio. Romanos, capítulo 2, do versículo 12 ao 15.